Boa tarde galera do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Whats, por qualquer meio que você esteja prestigiando o meu trabalho, eu agradeço. Se você gosta, se inscreve, curte, compartilha, critica, sugere, ativa o sininho, vai me ajudar, eu espero poder estar te ajudando. A aula de hoje é interessante, pessoal, interessante, tem a ver com um acontecimento histórico de proporções imensas, né, que abalaram o século XX, que abalaram a história do mundo aí nos pelo menos 100 anos aí, precedentes até hoje, né? Eu vou falar hoje, na aula de hoje, de quem colaborou, quem apoiou, quem financiou o regime nacional socialista alemão, os nazistas. Os nazistas não caminharam sozinhos não, pessoal. A gente tem a mania de personificar certos nomes, né, certas atitudes, mas assim, eles estão relacionados com uma série de fatos que foram se desmembrando, né, seccionando-se aí ao longo dos acontecimentos, desde o surgimento do programa do Partido Nazista, lá em 1920, né, o Partido dos Trabalhadores Alemães, né, PT da Alemanha, até a sua gestação, estruturação, crescimento, até ele ganhar algumas cadeiras no Reichstag alemão, aconteceu muitas coisas, muita confluência de muitos fatores. O nazismo ele é uma reorganização, um rearranjo de uma série de fatores tristes e trágicos que foram aí foram confluindo para que as coisas infelizmente tomassem aí o rumo que tomaram. Infelizmente porque foram trágicos, né? O nazismo é mais uma das ideologias assassinas do século XX. Foram pelo menos três, né? Nazifascismo e comunismo, né? Os três regimes totalitários odiosos que existiu no século XX. O que se sucede então? Olha só. Para entendermos o nazismo, nós temos que entender aí uma série de fatos e de coisas que foram acontecendo. Eu queria, nessa videoaula, deixar claro quem foram os financiadores do nazismo. O nazismo ele teve muitos financiadores, muitos. Não foi uma empresa só, não foi só alemão, né? Há toda uma série de circunstâncias. Então eu vou procurar utilizar de novo a métrica identificação, relação, identificar, relacionar e analisar aí, para contemplar aí as habilidades e competências necessárias para a gente entender esse fenômeno catastrófico do século XX, trágico, tétrico, terrível, que sai e nunca mais volte. Nada parecido com nenhuma dessas três ideologias, né? Nazifascismo e comunismo. Para a gente entender um processo histórico, nós temos que entender outros processos históricos que aconteceram, senão a gente vai entender pelas metades, a gente vai entender as coisas sempre meio que faltando algumas estruturas, né? Então vamos começar aí, conceituar aí o processo histórico, né, do nazismo. Você sabe, caro aluno, que tudo está no espaço e está no tempo. Tudo está no espaço e está no tempo. Você já percebeu isso? Há um contexto histórico em tudo, né? Em tudo existe uma contextualização, espaço e tempo. Então, para a gente entender o nacionalsocialismo alemão, vamos entender os processos, pelo menos aí superficialmente, alguns processos que ocorreram antes. O que ocorreu antes do nazismo? Pelo menos três coisas sine qua non, sem a qual nós não entenderemos aí o surgimento aí do Partido dos Trabalhadores Alemães, que transformar-se-ia em Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então você tem em 1871 a unificação alemã, Otto von Bismarck. A Alemanha vence a Guerra Franco-Prussiana, a Prússia vence a Guerra Franco-Prussiana, se apodera da Alsácia-Lorena, ricas produtoras de recursos minerais, principalmente o carvão,
e a industrialização alemã se desenvolve com muita eficiência e muito rápido no final do século XIX. E isso será um dos motivos aí que levará em 1914 à eclosão da Primeira Grande Guerra, a disputa imperialista aí de 3 países europeus, França, Inglaterra e a recém-formada Alemanha. Rivalidade, indústria precisa do que? Matéria-prima e mercado consumidor. Onde é que estão essas matérias-primas e esse mercado consumidor? Na África, na Ásia, nos protetorados, nas possessões e nas colônias. Esses países empreenderão a corrida imperialista. Esse é um fator. Uma observação: a aristocracia prussiana, ela foi responsável pelo nazismo também, a aristocracia prussiana militar, né? Os Junkers lá eram a aristocracia rural, né? A aristocracia das terras, latifundiário. Você tinha a aristocracia militar aí no Segundo Império, no Segundo Reich, aí na época do Otto von Bismarck. Esse é um fator interessantíssimo. O segundo fator é o avanço do comunismo, na Europa. Na Prússia, o pensador prussiano Karl Marx teoriza o comunismo, mas ele será implantado em 17 lá na União Soviética. Isso aí vai fazer parte aí depois das engrenagens nazistas, também eu vou explicar por quê. Então você tem 2 fatores. E um terceiro fator, tão importante quanto os outros, é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, da qual a Alemanha supostamente saiu derrotada, se rendeu em 1918, a rendição incondicional, aquele triste novembro de 1918, né? O triste novembro de 1918. Você vai ter posteriormente a isso, e isso vai explicar o nazismo, uma coisa chamada Tratado de Versalhes, onde os países vencedores da Primeira Guerra, tríplice entente, Inglaterra, França e o Império Russo, que depois transformou-se na União Soviética com a vitória dos bolcheviques lá em 1922, né? mas que teve uma revolução lá em 1917. O que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte: os países vencedores vão culpar, através do Tratado de Versalhes, principalmente a Alemanha. Será a grande culpada e a grande devedora da Primeira Guerra Mundial. Será a grande responsável aí pelas indenizações de guerra. Isso vai humilhar a Alemanha. A proibição de ter exército, a reanexação da Alsácia-Lorena para a França, ou seja, você tem todo um contexto. Lembrando que a aristocracia militar prussiana, ela institui uma república, a República de Weimar, né? A gente brinca, a República de Weimar, né? Weimar. A Alemanha vira uma república em 1919, antes do Tratado de Versalhes, porque a aristocracia militar prussiana, alemã, não queria passar pela humilhação aí de assinar esse tratado, que era vergonhoso. É um tratado que parece que foi feito dentro de uma estação de trem, de um vagão de trem. Depois o Hitler manda buscar esse vagão e revoga esse tratado, né? Você tem toda uma situação assim. Você tem dentro do nazismo alguns aspectos de se observar, né? Você tem a estima do povo comprometida, você tem a crise econômica, você tem o avanço do comunismo em 1923, você tem a prisão do Hitler, você tem o Mein Kampf, você tem os comunistas, os nazistas foram ganhando espaço dentro do Reichstag, o Hitler vai ficando famoso, é toda a gestação do nazismo. Tem a crise de 29, que é uma crise capitalista, né, que levou o mundo aí a ter terríveis problemas aí devido a isso, né, a crise de 29, a crise liberal,
foi se formando então os totalitarismos, né, os regimes totalitários. O Hitler tenta um golpe em 8 de novembro de 23, tentando tomar o estado bávaro, né, Munique, o estado bávaro. Ele tenta tomar à força o estado bávaro e ele não consegue, né, ele é preso, né, o Putin da cervejaria. E essa aí é toda a gestação do nazismo, né? Você tem a derrota na Primeira Guerra, você tem a unificação alemã, a forte industrialização, a corrida imperialista, você tem a Primeira Guerra, que a Alemanha perde, você tem o Tratado de Versalhes, você tem o surgimento do Partido Trabalhista Alemão, que foi o embrião. O nazismo tem um pé lá no trabalhismo. Quem acha que o nazismo era só extrema-direita precisa estudar mais história. Não negamos que ele tenha fortes vínculos com a extrema-direita, mas ele tinha um lado trabalhista também. Mesmo porque o proletariado alemão, a gente sabe, ele apoiou o partido nazista. Então você tem a seguinte situação, você tem o Tratado de Versalhes, você tem o surgimento do Partido dos Trabalhadores Alemães, que viraria Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Você tem o Putin da cervejaria, onde o Hitler, que foi condecorado na Primeira Guerra, tenta um golpe de Estado, fica famoso, vai preso, escreve o Mein Kampf. Você tem a crise de 29, até que em 33 o Hindenburgo nomeia Adolf Hitler chanceler da Alemanha, da República de Weimar, que logo virará o Terceiro Reich. Eles vão destituir. A Alemanha teve uma experiência republicana, que foi a República de Weimar, né? República de Weimar, que foi o quê? Foi destituída, né? Ela foi destituída e criou-se aí o Partido Nazista, um partido totalitário, antiliberal, antidemocrático, com fortes ligações com o ocultismo, baseado num coletivismo, tu não és nada, teu povo é tudo, baseado no espaço vital, na raça ariana, que ocuparia esse espaço vital, baseado em preconceitos raciais imenso, baseado na ideia de um certo expansionismo alemão, né? O pan-germanismo, todas as nações onde se tinha arianos deveria ser incorporada à Alemanha. Você tem todas essas questões aí, O que vai ocorrer então? Tudo bem, você tem tudo isso, você tem, quando começa ali as leis de Nuremberg em 35, eles começam a saquear os empreendimentos judeus, ok, isso é verdade. Você tem os trabalhadores pagando impostos, você tem os judeus sendo escravizados, tudo isso ajudou a Alemanha, mas tem alguns fatores, e esse é o assunto do vídeo. Quem eram os financiadores do nazismo? Então você tem várias empresas que hoje ainda existem, hoje atuam, pagam de ativistas aí que cuidam do quadro, do nosso belo quadro social, cuidam de pautas educacionais, progressistas e ambientais. Um monte de empresa deu dinheiro para os nazistas. Uma das principais apoiadoras e financiadoras do nazismo, a IBM, a empresa de computadores IBM, foi uma grande colaboradora dos nazistas. Outra grande colaboradora dos nazistas, Fundação Ford, Henry Ford, foi um grande colaborador dos nazistas. Nestlé deu dinheiro para os nazistas e ganhou. Coca-Cola deu dinheiro para os nazistas e ganhou. Você tem Hugo Boss, Dr. Oetker, aquela empresa de farinha, eu acho que farinha láctea, não sei, Dr. Oetker. Ela foi uma grande colaboradora dos nazistas. Siemens e a Bayer. A atual Bayer, ela era chamada de IG Farben. Era IG Farben, né, que se desmembrou em várias empresas, BASF, Bayer e tal, né, nesse ramo aí de produtos químicos, né, de insumos químicos, agrícolas e fertilizantes. Ela era uma grande apoiadora, inclusive quem fornecia os gases lá para os campos de concentração era a Bayer. Siemens também.
Nestlé também, Coca-Cola também, Hugo Boss muito, IBM muito. Qual mais que teve muito ali? Fundação Ford, a empresa Ford, essa de automobilística. Volkswagen, o carro do povo, também colaborou e também lucrou. A Porsche, né? Como você tem aí as grandes empresas que apoiaram o nazismo, as grandes empresas, é óbvio, você tem as grandes empresas que apoiam, as pequenas e médias desaparecem, porque tudo vai girando em torno do grande capital, e todo mundo fica no refém desse Estado aí, queria promover aí tudo para o povo, né? Criar empregos, né? Criar condições boas de vida, o Estado totalitário. Então você tem grandes contribuidores, né, conhecidos, algumas famílias inclusive, né, conhecidas aí por ganharem dinheiro vendendo para os nazistas e de financiarem o nazismo também. Nós sabemos que o nazismo não existiria sem o apoio, o grande apoio maciço social do proletariado alemão, porque ele advém do Partido Trabalhista. Ele não existiria sem o apoio do grande capital, né? Sem o apoio do grande capital, das grandes empresas norte-americanas e alemãs e outras mais, né? E sem esses financiadores aí, Ford, Volkswagen, Hugo Boss, Dr. Oetker, Nestlé, IBM, são chavões para você entender os financiadores do nazismo. Essas grandes empresas que hoje lutam por pautas progressistas, sociais, ambientais, educacionais, no passado não foi bem assim, elas têm história. Siemens, Bayer, a Bayer é bom, nem sempre foi assim, ela era a fornecedora do Zyklon B, né, os gases aí que exterminaram judeus no campo de concentração. Então a história, pessoal, não é uma coisa linda, né? Nós não podemos ter a ilusão de ver na história só acontecimentos positivos e só progressismo. Ela não foi feita assim, ela tem um lado, infelizmente, que a gente precisa rememorar, criar consciência histórica, né? E perceber tudo isso. Então, os financiadores do nazismo, quem são? Pelo menos 10 empresas, pelo menos você tem 10 grandes empresas conhecidas mundialmente que lucraram com o nazismo ou financiaram o nazismo, ou porque eram antissemitas, ou porque queriam um regime na Alemanha mais totalitário, mais centrada no grande capital, nas grandes empresas. Quais são esses 10? Com absoluta certeza que deu dinheiro para os nazistas, a rodo. Ford, Dr. Oetker, você tem quem lucrou muito, Bayer, Siemens, Hugo Boss, IBM, são os colaboradores. Pelo menos essas, olha, Ford, Volkswagen, a Mercedes, né? A Mercedes também, a Porsche também surgiu nesse período, a Nestlé, a Dr. Oetker, a Coca-Cola, a Fanta é uma invenção nazista, porque quando os Estados Unidos entraram na guerra contra a Alemanha, os alemães inventaram a Fanta para concorrer com a Coca-Cola. Então você tem a Nestlé, você tem a Porsche, você tem a Ford, você tem a IBM, você tem a Siemens como ou colaboradores diretamente com o regime nazista, eles trabalharam para os nazistas, né? Ou eles lucraram, ganharam dinheiro aí vendendo para os nazistas, que era uma forma de colaboracionismo. Todas essas empresas que eu citei, Nestlé, Dr. Oetker, Siemens, Porsche, Volkswagen, Ford, Coca-Cola, IBM, Hugo Boss, e por aí vai, né? Mercedes e tal, são os financiadores do nazismo. Mas professor, o nazismo não tinha um pé na esquerda? Como é que o grande capital apoiou o nazismo, ganhou dinheiro com os nazistas? Alguns deram. Ford é um exemplo de quem Henry Ford era um antissemita convicto. Deram dinheiro para os nazistas e ganharam dinheiro com os nazistas, mas o nazismo ele surge de um movimento trabalhista também, que era o Partido dos Trabalhadores Alemães.
As massas, o proletariado sempre apoia esses grandes regimes, não há dúvida disso, não há dúvida. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. O povo muitas vezes apoia os grandes ditadores. Nada aconteceria, não teria grandes ditadores sem apoio e legitimidade popular das massas. Isso é uma coisa óbvia, é uma lei da história. Desde o Império Romano eles têm apoio popular, eles têm legitimidade popular, infelizmente, é a lei da história. Então esses são os colaboradores do nazistas: Nestlé, Dr. Water, Coca-Cola, Porsche, Ford, IBM, Hugo Boss, Siemens, Bayer, né? São todos os grandes colaboradores do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, vulgo Partido Nazista, né? O nazismo é uma abreviação de Nacional Socialismo Alemão. Que matou milhões de judeus, né? Milhões de judeus aí. Entrou em guerra com a União Soviética. Primeiro ele tinha o pacto lá com o Stalin, depois entraram em guerra, né? E mandaram aí milhões de pessoas aí para as câmaras de gás, que a IG Farben, atual Bayer, era uma das fornecedoras do Zyklon B. Tudo isso é história, pessoal. Não adianta ficar com raiva do professor ou criticar o professor. Isso é fato histórico. Eu estou trazendo fatos históricos, arquiprovados. Ford foi um financiador do nazismo. Ele foi um dos grandes financiadores, né, do nazismo. Ele distribuiu aí livros antissemitas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha muito antissemita também. Não podemos negar os fatos, né? Contra fatos não há argumentos, né? Então o Hitler seria alguma coisa sozinho? Jamais. Os nazistas seriam alguma coisa sozinhos? Jamais. Jamais seriam alguma coisa sozinhos. Não existe isso, né? É sempre um contexto econômico, social, político que acabou levando o mundo aí a uma das suas piores experiências, talvez mais trágicas, né? Que foi a morte de milhões de pessoas vítimas desse regime. Mas eles tiveram financiadores, algumas dessas empresas, né? Beleza, pessoal? Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!